perícia dos bombeiros investiga a causa de 2 incêndios em veículos ocorridos no domingo e na segunda-feira. Enquanto o resultado não sai, fica a dúvida. Será que alguns itens inflamáveis, como isqueiro e álcool, por exemplo, podem provocar incêndios se deixados no carro nessa época de calor intenso? É uma dúvida bem importante. Vamos ver na reportagem. Na segunda-feira, 2 caminhões pegaram fogo na Rua 10, em Vicente Pires. Quando os bombeiros chegaram, os veículos já estavam tomados pelas chamas. O incêndio foi controlado em cerca de 10 minutos e não houve vítimas. No domingo, um carro de passeio também pegou fogo em São Sebastião. Os bombeiros chegaram e havia bastante fumaça e fogo que saía da parte dianteira do veículo. O motorista, de 52 anos, foi atendido, mas não apresentava lesões ou ferimentos. Nos 2 casos, a perícia do Corpo de Bombeiros ainda não determinou quais as possíveis causas para as chamas. Mas, num período de calor intenso como o que vivemos agora, é preciso a gente refletir sobre o que a gente carrega no veículo, por exemplo. Álcool, isqueiro, até o próprio celular ou um frasco de perfume. Será que eles não são objetos altamente inflamáveis e podem provocar incêndios? Conversamos com alguns motoristas que compartilharam suas dúvidas. Será que álcool dá explosão? Álcool no carro? Queria saber o que acontece se eu deixar um isqueiro desse dentro do carro. Bom, viemos até o Corpo de Bombeiros perguntar para quem realmente entende desse assunto. Coronel Jorge, me diz uma coisa, alguns dos objetos aqui que já mostramos, na nossa reportagem, celular, isqueiro, perfume, o álcool, temos também alguns outros itens aqui. Esses itens, eles realmente podem provocar incêndios se estiverem num carro, debaixo de um sol forte? Vamos lá, eu acho que tem que deixar bem claro uma resposta mais clara: o seguinte: depende, porque depende muito das circunstâncias. E antes de falar dos objetos em si, eu gostaria muito de dizer com respeito ao carro. Cada vez mais, como a gente tem uma insolação muito alta no Brasil, a gente sempre se preocupa em ter também uma proteção, né? Então você percebe que muitos carros têm um filme protetor exatamente para diminuir o calor dentro do seu veículo, né? Então o que a gente percebe se colocar um filme, você vai diminuir também a insolação do seu carro. E isso vale tanto para os filmes laterais, como hoje em dia nós também temos filmes transparentes que protegem também da insolação no vidro da frente. Então esse já é um ponto para diminuir o calor interno do seu carro. O cara fuma, não gosta de fumar no carro, mas esqueceu o isqueiro lá dentro. Eu acho que, estatisticamente, a gente não tem estatística que comprove isso, tá? A gente não viu. E claro que o isqueiro, se você der energia suficiente e vier a derreter a própria capa do isqueiro, ele pode vir a gerar um incêndio. Mas num carro, a gente está falando apenas de insolação. E é interessante notar que quando a gente está falando do isqueiro, de forma geral, a gente está falando que ele tem um gás que não está no formato de gás, ele está líquido ali dentro. E o líquido, ele consegue absorver muito calor sem gerar incêndio, tá? Enquanto você tiver líquido, isso a gente vê. Se você pegar um copo de água na sua casa, um copo plástico, se você tiver esse copo plástico e colocar uma vela embaixo, você vai ver que ele deteriora e perde e derrete o plástico rapidamente. Se você colocar água dentro desse copo plástico e colocar uma vela embaixo, você vai ver que não vai derreter o plástico, pela forma que ele transmite o calor para a água. Então, quando você tiver líquido dentro do isqueiro, em geral o isqueiro ele vai ter condições de ter uma resistência, teoricamente, resistência maior, tá? E, de novo, é improvável que isso aconteça, tá? É bem improvável. Assim como também a gente fala do álcool. O álcool, principalmente se for o álcool que você usa para limpar sua mão, ele tem uma quantidade de água muito grande, não é álcool 90%. A gente está falando de álcool 60%, ele tem uma quantidade de água muito grande, isso é visível. Se você pegar esse tipo de álcool e tentar colocar, inclusive, numa fogueira, você vai ver que ele não progride o seu incêndio, tá? Então, esses álcools, de forma geral, ele que é utilizado para asepsia, eles são álcools que têm uma grande quantidade de água, então é muito provável que isso aconteça. E mesmo se fosse um álcool puro, para ele ter uma alta ignição, ou seja, ele está sendo submetido apenas à radiação solar ou à convecção dos gases quentes, que é o caso de um veículo, ele precisaria atingir o álcool com a temperatura de mais de 360 graus. Isso é improvável de acontecer dentro de um carro. Mas eu quero te mostrar um vídeo que está surgindo aí, que está se espalhando na internet. Esse vídeo, ele mostra que usa todos aqueles termos científicos, né? Aquela coisa toda de, porque vai chegar a tantos graus Celsius. Eu gostaria de que você assistisse junto com a gente agora. Perfumes. Muitos motoristas gostam de colocar frascos de perfume no console central. E muitas pessoas também colocam protetor solar ou spray de hidratação no carro. Como esses objetos estão em espaços relativamente fechados, eles mantêm sua própria pressão. Se isso estiver associado a uma temperatura elevada no carro,
A explosão pode ser muito fácil de ocorrer, representando riscos à segurança. E aí, coronel? Explosão não está associado a incêndio. São duas coisas dissociadas, tá? Você pode ter explosão com ou sem fogo. E todos os exemplos que ele citou de explosão, seja do isqueiro, seja da garrafa de refrigerante, seja do spray, ele está associando uma explosão como se fosse um incêndio. Não acontece um incêndio porque não vai ter a chama. E se tiver uma chama, não vai ter chama, tá? Então você pode ter uma explosão, mas na verdade é uma expansão térmica, tá? Daquele material. De fato, você aumentou muito a pressão e esse aumento de pressão vai gerar que aquele material ele vá romper o seu lacre, tá? Então isso pode às vezes eventualmente acontecer se a temperatura for muito alta. Fica a dica, cuidado com essas informações da internet. E tem mais dúvidas de nossos telespectadores. Eu queria saber se o powerbank ele pode trazer o dano ao veículo. Objetos que têm eletricidade, eles têm certificação, tá? Ou deveriam ter certificação para garantir a segurança dos objetos. E vale para tudo, powerbank, carregador de isqueiro, até o próprio carregador de tomada. Eles têm que ter certificação para garantir a segurança. Tudo que a gente adquira que não tem uma certificação, na verdade existe um risco maior associado a eles, tá? Então pode vir a acontecer por conta desses materiais. Isso vale para qualquer coisa, até às vezes carros elétricos, que a gente vê que tem baterias também, que podem vir a ter problemas também por conta de ausência de certificação, ausência de segurança e, por conseguinte, poder gerar um incêndio. Para um refrigerante dentro do carro, né, tem perigo de estourar, né, explodir dentro do carro? Essas garrafas de vidro, de forma geral, que tem fundos côncavos, se ele tiver numa posição muito específica e o material que venha a estar submetido ao calor esteja na sua distância focal, pode vir que é esquente. Não necessariamente pode gerar incêndio, depende da quantidade de calor que ele vai ser gerado, depende como o material absorve esse calor, inclusive. No caso da garrafa de PET, você não tem essas condições tão otimizadas. Você consegue até verificar que ele concentra os raios, tá? Mas não o suficiente, provavelmente, para gerar ignição. Por quê? Diferentemente de uma lente em que ele concentra os raios para um ponto específico, no caso da garrafa PET, você vai ver que ele concentra numa linha. Então ele está distribuindo o calor numa área muito maior, tá? Então você não espera que o fluxo de calor que esteja chegando naquele material seja tão intenso assim o suficiente para gerar ignição. Diferente de materiais que você tiver, por exemplo, uma lente de aumento especificamente. Didático, né? Esclarecedor essa matéria. Tivemos uma aula de química. O máximo que eu consegui foi ver caneta derretida no carro depois que eu voltei. Há muito tempo atrás, né, a gente deixava aquelas canetas lá. Quando voltava, ela estava derretidinha.